A presença de Deus, ela traz alegria. A presença de Deus traz paz aos nossos corações. E nessa noite eu quero falar um pouco da palavra. É uma palavra que traz vida e vida em abundância para todos nós. Eu não tenho nada de bom para oferecer para você, exceto o que a palavra de Deus tem, e assim como ela é para você, ela é também para mim. E nessa hora nós vamos agradecer a Deus, mas nós vamos meditar por essa palavra que Ele tem dado a cada um de nós. Deus, Ele tem nos dado uma palavra maravilhosa. É a revelação de Deus para o homem. Eu quero dizer a você que, por muitas vezes, você pode até achar que você está solitário, que você está sozinho, que você talvez não esteja sendo visto pelos seus familiares ou pela sociedade. Mas eu quero dizer que Deus contempla, Ele está vendo, Ele enxerga você. Ele é o teu Criador. Ele sabe o que você passa. Ele sabe quais são as suas dores. E nessa noite eu tenho uma mensagem de paz para o seu coração. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos meditar do capítulo inteiro. Obviamente que eu não vou meditar versículo por versículo. Eu simplesmente vou buscar a essência dos principais versículos, mas o capítulo em si é sensacional. Aliás, é a continuação do Sermão da Montanha. E, aliás, todos os ditos, de Cristo é essencial para nós. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 por completo. Depois deixa a Bíblia aberta, nós vamos passar por alguns versículos e vou incentivar você, meu amigo, minha amiga, que acompanha, meu irmão na fé, e os nossos amados irmãos da casa também, que você possa anotar, que você possa fazer ali algumas anotações. É importante para que você venha até remoer na semana essa palavra. E eu venho pedir para que o Espírito Santo de Deus venha produzir um efeito especial na sua vida. Algo que as minhas palavras não possam alcançar o teu coração, mas que Deus possa alcançar você nessa hora. Então, nós vamos ler. E na tradução que eu estou aqui hoje, ela diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompense publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós,
homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essa passagem de Mateus capítulo 6, ela se divide em basicamente 2 blocos. O primeiro bloco, entre o versículo 1 ao versículo 18, nós vemos que Jesus Cristo descreve a vida particular do cristão no lugar secreto. Quando ele ora, quando ele jejua. E nesse segundo bloco, na segunda parte, do versículo 19 ao 34, Jesus Cristo trata dos nossos negócios públicos no mundo. Questões do dinheiro, propriedade, alimento, roupas e ambição. Isso mostra que Deus ele está interessado na nossa vida religiosa e também na nossa vida secular. Algumas pessoas acham que Deus ele só está interessado na vida espiritual do homem. Mas, lendo essa passagem, a gente observa que não. Jesus Cristo ele está interessado na vida do homem como um todo. Eu quero falar com vocês sobre um mal milenar. Esse mal é um mal que ninguém escapa. Que mal é esse? É um mal chamado ansiedade. Ansiedade do Novo Testamento, do grego, ela significa sufocar. A ansiedade do grego, principalmente em relação ao ao Testamento, ela significa sufocar, tirar o oxigênio, estrangular. Na verdade, a ansiedade é um estrangulamento emocional. E eu queria falar um pouco aqui em termos científicos. O que é a ansiedade? Quais são os sintomas da ansiedade? Primeiramente, em relação ao comportamento. É a hipervigilância, é uma inquietação, é uma irritabilidade. Em tempos de pandemia, a gente percebe que muitos, se não estão ansiosos, pode desenvolver nesses próximos dias, semanas ou meses a ansiedade, como comportamentos como a hipervigilância, como a irritabilidade. Pessoas que ficam muito tempo em casa, nós ficamos irritados com tudo. É com os filhos, é com a comida. Nós ficamos ansiosos, começamos a comer demais, outros comem menos, mas a gente fica inquieto. Em relação à cognição, a falta de concentração. Percebe como a gente costuma ficar em casa e muitas vezes a gente percebe que não consegue se concentrar em algo. A nossa mente ela está perambulando pelas redes sociais, no celular, na televisão, na programação, nas informações, e na comida, e na escola, e o que vai acontecer, e é aquele ciclo, e há uma falta de concentração. O pensamento acelerado, ou um pensamento indesejado acontece em relação à nossa cognição. Em relação ao corpo inteiro, algumas pessoas sentem suor, fadiga de ficar deitado o dia todo, sentado, dá fadiga, dá até dor nas costas. É algo terrível. Em relação ao sono, insônia, pesadelos.
Hora ou outra, eu mesmo me encontro assim. Me encontro pensando, sonhando em coisas que muitas vezes eu não consigo compreender, mas são questões da própria ansiedade. Em relação ao humor, alguns sentem ataque de pânico. Não sabem o que vão fazer. Em uma situação em que estamos em casa, ou até em outros tempos também, pessoas entram em pânico por causa da ansiedade. É um mal milenar. Também é uma preocupação excessiva em algumas pessoas da boca seca. Outras, medo. Outras, náusea, palpitação, sentimentos de tragédia. É uma tremedeira terrível. Tudo isso a ansiedade que vem causando efeitos na sociedade. E em resumo, o que é ansiedade? A ansiedade é sofrer por antecipação. Há um estudo que comprovam que o sofrimento por antecipação é inútil. Sofrimento por antecipação é inútil. Há estatísticas que dizem que cerca de 70% de pensar ansiosamente no que vai acontecer, 70% é inútil. Há uma outra que fala assim, que foi feita pela Universidade de Lyon, na França, realizada no século XX, no final do século XX. Mostra que passamos 70% do nosso tempo vivendo de passado com sentimento de culpa. E ainda, passamos 25% do tempo vivendo do futuro. A ansiedade, vivendo do que vai acontecer, ninguém nem sabe o que vai acontecer. Mas 25% do nosso tempo pensando no futuro. E ainda assim, a mesma estatística fala que somente 5% pensam no tempo presente. Muito pouco. Por isso que nós estamos vendo que a geração atual é uma geração muito ansiosa. E é uma doença milenar. Então, referente ao texto de Mateus 6, em que se refere ao que Cristo disse. Primeiramente, Cristo ele coloca alternativas diante de nós. Cristo conhece você, Cristo conhece a mim. Ele sabe o que você pensa, Ele sabe quem você é. Cantamos aqui agora, ministramos isso. Deus ele nos conhece, sabe muito bem. Ele sabe muito bem quando eu e você, quando nós fomos formados no ventre de nossas mães. Na concepção, Ele nos conheceu. Então Deus conhece a mim e a você. E Cristo coloca alternativas, lendo aqui em Mateus 6, diante de nós. Quais são elas? Primeiramente, Ele coloca que há dois senhores, há dois tesouros. Há o tesouro na terra e o tesouro no céu. Lemos lá em versículos 19, 20 e 21. Há dois tesouros, os que são da terra e os que são dos céus. O tesouro que é passageiro e o que vira uma briga após a morte, porque herança serve para uma belíssima briga após a morte. Ou existe a riqueza eterna, que é a riqueza do céu, ela é celestial. Cristo mostra também duas condições físicas. Ele mostra uma condição, ele mostra as trevas e mostra a luz. Lemos aí nos versículos 22 e 23. Cristo também mostra dois senhores, Deus ou a riqueza, ou Deus ou a mamon. Então, ainda assim, existem outras duas preocupações. Primeiramente, com o nosso corpo ou com o reino de Deus. E essas coisas que Cristo põe, Ele nos põe para que nós possamos raciocinar. Primeiramente porque Ele nos conhece. O homem acha que engana Deus. Ele não engana. Deus conhece a cada um de nós perfeitamente. Sabe o que eu e você, o que nós estamos pensando antes mesmo que a palavra chegue em nossas bocas.
Então, esse mesmo Deus, Ele sabe aonde é a raiz da ansiedade. Ele conhece muito bem. Quando estamos vivendo em ansiedade, Jesus Cristo mostra quando nós estamos vivendo em uma vida dupla. Vivendo em coisas dessa terra, em tesouros da terra, aonde deveríamos se preocupar com as coisas dos céus. Onde muitas vezes nós estamos pensando em coisas, porque enquanto estamos trabalhando e buscando riquezas nessa terra, estamos pensando nas trevas. Eu não estou dizendo que nós trabalharmos, nós edificarmos, construirmos famílias é algo de errado, e não é mesmo. A conquista é um bem que Deus deu a cada um de nós. Mas o que nós precisamos prestar atenção é que nós não devemos gastar as nossas energias com as coisas deste mundo, com as riquezas deste mundo. Enquanto estivermos preocupados com as coisas deste mundo, nós não vamos conseguir nos preocupar com as coisas celestiais. Ou é luz ou é trevas. A ciência diz que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil quilômetros por segundo. Imagina só, enquanto em trevas, a ausência de luz. Mas quando a luz chega no vácuo a mais de 300 mil quilômetros por segundo, quando a luz chega, imediatamente a treva sai, porque não tem como as duas estarem juntas. Ou é luz ou é trevas. Ou estamos preocupados com as coisas desse mundo, ou estamos preocupados com as coisas de Deus. Lembra que Cristo deu um alerta, Ele falou assim, olha, nos tempos do fim vão ser como nos dias de Noé. As pessoas estavam casando, dando em casamento, edificando e construindo, e até que chegou o grande dia. E eu queria chamar a tua atenção, porque Jesus Cristo está voltando. E Ele conhece muito bem quais são as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Então Jesus mostra aos seus discípulos que eles deveriam buscar primeiramente as coisas de Deus, e as demais coisas vos seriam, ou nos serão acrescentadas. 3 vezes Cristo ordenou, não fiqueis ansiosos. Compare em casa aí, marca texto aí, versículos 25, versículos 31, versículos 34, Jesus Cristo está falando, não fiqueis ansiosos, não fiqueis inquietos, não fiqueis preocupados. E eu digo a você, com o que você está preocupado? Com o que você está ansioso, inquieto? Então, observe, preste muito bem atenção em relação ao consumismo e o materialismo desse mundo. Se você tiver o privilégio em ler um livro de Guy Debord, diz o título, Sociedade e Espetáculo. Estamos vivendo um momento em que a sociedade está virando um espetáculo. Ela é um espetáculo. A sua vida é um espetáculo. Onde? Nas redes sociais, nas mídias. Cada um disputando, querendo se aparecer, querendo ser melhor do que o outro. É uma sociedade completamente midiática. E nós não podemos caminhar no sentido do mundo, nós temos que andar na contramão do mundo. Cristão não pode andar na via terrena da escuridão deste mundo. Versículo 25. Se Deus nos deu um corpo com vida, Ele nos dará alimento e veste. Deus conhece a mim e a você, Ele sabe quem é você, sabe muito antes de você nascer, já sabia o teu sexo, a tua cor, do jeito que você seria, do jeito em que eu e você nós vamos partir. Deus conhece a cada um de nós. Se Deus nos fez dessa maneira, Deus vai deixar faltar alimento e veste para você e para mim? Por que estamos preocupados? Por que estamos inquietos? Por que estamos ansiosos? Se Deus nos fez,
Ele é o mesmo Deus que nos mantém firmes. É o mesmo Deus que cuida de nós. É o mesmo Deus que está olhando para nós. Aí, versículo 26. Jesus mostra o cuidado divino em alimentar os seus discípulos. Ele usa a ilustração dos pássaros. Os pássaros não semeiam, não colhem, não armazenam, mas Deus os alimenta. Eles não ficam desesperados, eles não ficam ansiosos, eles não ficam fadigados, eles não ficam inquietos, porque Deus cuida dos pássaros. Se Deus cuida dos pássaros, que dirá de mim, de você? Você acha que o governo, com R$600, ou com R$1.200 mensais, ele vai cuidar de mim, de você? É por um momento. Daqui a pouco as contas vão aumentar. Daqui a pouco voltam as nossas parcelas ao normal. Daqui a pouco os nossos nomes voltam a correr normalmente na praça. Daqui a pouco muitos estão desempregados. É estatística. Daqui a pouco o mundo está em um novo panorama, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. É um momento em que, na perspectiva humana, gera uma ansiedade, mas a palavra de Deus diz que Ele quer cuidar de mim, de você. Não dependa do governo. Nós temos que respeitar os governantes, nós temos que orar pelos governantes, mas nós não temos que depositar a nossa confiança fielmente, 100% nesses homens. Ele diz uma coisa hoje, amanhã dizem outras. Eles estão completamente brigando entre eles. Mas nós temos que continuar fazendo a nossa parte. Temos que continuar orando por eles, parar de falar mal desses homens e dessas mulheres. Orar por esses homens. O papel nosso é que possamos orar por eles para que vivamos em paz. Essa é a orientação da palavra de Deus. Mas Deus, Ele quer cuidar de você. Versículo 27. A preocupação é inútil. Côvado, quando fala que o homem consegue acrescentar-se a si mesmo um côvado, côvado aqui se refere à estatura. Um côvado é equivalente a 45 centímetros. Você pode acrescentar a sua estatura 45 centímetros a mais? Ou você pode, em alguns termos, dizem que esse termo de um côvado, ele também se refere em relação ao tempo de existência da vida. Você consegue acrescentar na sua vida pelo menos um minuto a mais? Para pensar um pouco. Então nós não conseguimos dilatar a vida. Por mais rico que você seja, por mais uma pessoa humilde ou simples que você seja, por mais diplomas que você tenha ou que você não tenha, por mais douto ou menos douto, isso não vai lhe acrescentar um milésimo no seu tempo de vida, em relação ao que Deus pode fazer e conhece a cada um de nós. Todos nós iremos contemplar um dia a morte, ou iremos nos encontrar com Cristo nas nuvens, assim diz a palavra de Deus. Primeiramente um ou outro, que vier primeiro. Mas o que podemos fazer nós para acrescentar em relação à nossa estatura ou os nossos dias de vida? Pense bem nisso. Versículos 28 e 30. As flores, os lírios, as paupoulas silvestres que não trabalham e não fiam, que têm a vida curta e secam e são jogadas no fogo, são vestidas com glória e nobreza régia. Assim Jesus disse para os seus discípulos que Ele providenciará a sua veste. Eu acho a coisa mais linda do mundo quando a gente começa a estudar a travessia do povo de Israel no deserto. Deus não deixou faltar nada para aquele povo. Era um povo reclamão, blasfemo, e queria carne, e queria água, e queria isso, e queria aquilo. E Deus cuidou do seu povo todo o tempo, mas o povo era rebelde, por isso que muitos não entraram na terra prometida. E por isso que muitos não vão entrar nos céus, porque estão vivendo de vida de reclamação, de blasfêmia contra Deus. Deus quer cuidar de você. Deus quer dirigir a sua vida. Deus quer dar umas vestes para você, mas Deus não está preocupado com essas vestes que se rasgam.
Essa blusa pode ser bonita, a cor, o linho, mas ela passa, ela rasga. Mas eu queria dizer uma coisa a você: Deus quer te dar vestes celestiais. Não são aqui nesse mundo, porque as coisas desse mundo são passageiras. Ele quer te dar coisas essenciais para a sua vida, e algo eterno. Eternidade não é passageiro. A preocupação é incompatível com a vida do discípulo. Jesus está dizendo que a ansiedade é uma característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a providência amorosa de Deus. Versículo 34. Devemos planejar o futuro, mas não ficar ansioso com ele. É importantíssimo planejarmos. Em um momento em que você e eu estamos em casa, por muitas horas, por muitos dias, é um momento de planejarmos. É um momento de orarmos, colocarmos os nossos projetos nas mãos de Deus. Se fizermos tal coisa, ou Y, X, Y, Z, devemos colocar nas mãos de Deus. Leia lá em Tiago capítulo 4. Então, nós temos que planejar, mas deixar que o mal venha acontecer no seu próprio dia. Nós não temos que antecipar o mal. Tem pessoas que estão sofrendo a antecipação. A ansiedade é sofrer por antecipação. Enquanto você e eu estivermos sofrendo por antecipação, você não vai conseguir planejar. Então, em um momento difícil como esse, a palavra de Deus nos dá a orientação que nós temos que planejar. Como que é o planejamento? Primeiramente, entregue os teus projetos nas mãos de Deus. Confie nele. Ele cuida de você. Ele dará alimento para você, vestes para você. Se você precisar de comida nesse tempo, procure a nossa igreja. Fale comigo, fale com a minha esposa. Nós estamos buscando alimentar aqueles que precisam, de fato. Mas não é a igreja que vai manter você. Deus vai abrir o escape para a sua vida. Ele é quem cuida de você. Ele é quem sabe o que você precisa. Então, Ele está querendo abençoar você a cada momento. Então, qual deve ser a ocupação do discípulo nesses períodos, ou nesse momento? Primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para de correr atrás do vento. Para de correr atrás de coisas inúteis. Para de correr atrás do tesouro desse mundo que enferruja, que perde o valor e fica aqui. Mas vamos nos preocupar com as coisas de Deus. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa gastar o seu tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sabe para que você e eu, sabe para que nós fomos feitos? Nós somos feitos para louvar e glorificar a Deus. Nós somos feitos para dignificar o nome dEle. Então, em um momento como esse, devemos gastar o nosso tempo em quê? Buscando as coisas de Deus, praticando a justiça de Deus, fazendo as coisas que a palavra de Deus nos instrui. Então, buscar em primeiro lugar e deixar que o nosso lar dirija a Deus, o nosso casamento, o Senhor dirija. Me instrua a ser um bom marido, um bom pai, que eu venha a ser um bom administrador financeiramente da minha casa, da minha família, da minha vida profissional. Em um momento como esse, me prepare, estude, busque cursos online. Tem muitos cursos online. Tem muitas maneiras de você trabalhar e fazer alguma coisa, mas você deve fazer o quê? Buscar primeiramente o reino de Deus e evangelizar com a sua vida. E eu queria finalizar com 2 versículos e nós vamos encerrar a ministração. Primeiramente está na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele, sobre Deus, a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês.
Agora, Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. Ore. Em um momento como esse, busque a Deus. Ore. Coloque todos os seus planejamentos nas mãos de Deus. E nessa hora nós vamos encerrar essa ministração. E eu quero orar pela sua vida. Se você tem se sentido ansioso, preocupado, se você não tem conseguido dormir à noite, se algo está tirando a tua paz, eu quero que nessa hora você apresente ao Senhor todos os seus pedidos. E nós vamos orar, nós precisamos aprender a orar corretamente, como Cristo nos ensinou aqui em Mateus 6. Volte e estude depois em casa. Jesus Cristo nos dá a orientação exata de como orarmos. Precisamos aprender a orar. E nessa hora nós vamos colocar nas mãos de Deus. Senhor Deus, aqui estão muitos ouvintes, muitas pessoas que no momento de pandemia ficam ansiosos, assim como eu também, Senhor. Pensamentos circulam em nossas vidas, às vezes até pensamentos maus, às vezes, Senhor, pensamentos que não são do Senhor, às vezes uma preocupação: será se vamos comer, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, ou será se vamos trabalhar, será se vamos ter emprego, se vamos perder, se vamos ganhar, se vamos, meu Deus, que nessa hora nós possamos colocar todos os nossos pedidos nas tuas mãos, como diz o apóstolo Paulo, apresentando-nos ao Senhor, porque o Senhor conhece os nossos pedidos. Pai amado, que nessa hora, recebe, ó Deus amado, a nossa súplica, o nosso pedido, Senhor, aquela ansiedade que nos tira a paz, que nos faz pensar em coisas futuras, mas nós não devemos gastar o nosso tempo com isso. Nós devemos gastar o nosso tempo precioso vivendo do presente, vivendo da tua palavra, vivendo o teu evangelho, vivendo nas nossas casas, sendo bons pais, bons filhos, bons irmãos, bons discípulos, bons evangelistas, que possamos ser exemplo para essa sociedade que tanto usa a mídia social para blasfemar, para reclamar, para maldizer, mas Deus, que nós possamos ser diferentes. Ensina-nos a sermos menos ansiosos, a termos o pé no chão, a sermos conscientes e colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Pai, cura, trabalha na vida do ansioso, da ansiosa, seja jovem, criança, adolescente, senhor, senhora, trabalha na vida de todos esses que estão nos ouvindo, Senhor, e todos que ainda ouvirão no futuro, para que a tua mensagem possa frutificar e fazer morada em muitos corações, e que essa mensagem, ela não retorne vazia, porque a tua palavra nos dá a garantia de que a tua palavra cumpre a determinação na qual ela é designada. E nessa hora nós agradecemos, te louvamos e fazemos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Continue acompanhando os nossos vídeos, a nossa programação, e que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.